Em que implica o voto de dedicação exclusiva do obreiro adventista? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos continuar a conversar sobre as praxes, ou seja, os regulamentos eclesiásticos administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje nós vamos falar sobre um tópico muito interessante e que geralmente muita gente tem curiosidade de saber, que tem a ver com o chamado voto de dedicação exclusiva do obreiro. Tá aí para você dar uma olhadinha aí no nosso livro de praxes. Ok, pessoal? Então, basicamente, eu gostaria de conversar um pouco a respeito com vocês sobre o conteúdo deste voto e algumas das implicações deste voto na relação do pastor para com a igreja e da igreja para com o pastor, ok? Então lá, o tópico E90 do livro de praxes adventistas diz o seguinte: esse voto deve ser assinado pelos obreiros missionários que estão dispostos a servir em regime integral e com dedicação exclusiva à igreja, entendendo que um religioso não mede sua dedicação ao serviço por horas, nem na maneira convencional do assalariado, mas com total consagração de quem está dedicado a uma causa adotada como o objetivo único e total em sua vida. Bom, algumas pessoas podem achar o conteúdo desse tipo de coisa muito radical, muito pesada, muito profunda, muito ampla. E de fato é assim que é. Porque o voto de dedicação exclusiva do obreiro, esse voto ele demonstra um pouco a seriedade daquilo que está sendo estabelecido na relação entre o pastor e a igreja. Bom, isso aqui é basicamente assim, vamos pensar assim, o contrato de exclusividade que o obreiro faz para com a organização. Então, nesse caso, o obreiro, que está disposto a servir a igreja em regime e tempo integral, dedicação exclusiva, ele precisa entender que ele é uma pessoa religiosa, um obreiro, um missionário. E ele não vai medir a sua dedicação à missão, ao trabalho da igreja, simplesmente por horas trabalhadas. O que quer dizer o seguinte, que pastor não tem expediente. O pastor trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, e essa folga, inclusive, que o pastor tem, não quer dizer que ele deixa de ser pastor no momento da folga. Simplesmente é um dia para ele dar uma descansada, dar uma espairecida, mas a maioria dos pastores acaba fazendo algum tipo de trabalho relacionado à igreja, mesmo no seu dia de folga, tá bom? Então, ok, a gente não mede o nosso trabalho, a nossa dedicação à igreja, simplesmente por horas trabalhadas. Não tem 8 horas por dia de trabalho. É trabalhando o tempo todo, a serviço da igreja o tempo todo. Nem também em relação à medida convencional do assalariado. E aqui já vai dar um pouco da ideia de que o pastor ele não é um funcionário, ele não é uma pessoa assim assalariada. Inclusive, a igreja gosta de chamar o salário do pastor, às vezes, como ajuda de custos e coisa do tipo assim, para querer implicar que não é exatamente assim um salário. É uma ajuda para quem cumpre uma missão voluntária. Basicamente é uma coisa mais ou menos desse tipo. E o que mais me chama a atenção nesse ponto aqui é que o obreiro ele vai fazer uma total consagração à missão da igreja e ele vai adotar essa missão, essa causa, como objetivo único e total da sua vida. Isso aqui é uma coisa assim, você basicamente está entregando a sua vida inteira para a igreja, e isso tem muitas implicações, né? Você tem que viver 100% da sua vida em harmonia com aquilo que será estabelecido neste voto. Bom, e aí o conteúdo do voto é o seguinte: eu, Ezequiel, fulano de tal, portador da cédula de identidade tal, CPF tal, domiciliado no endereço tal, como membro atuante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aceito como tal por haver feito pública profissão de minha fé através do batismo por imersão, sentindo-me chamado por Deus, declaro nesse ato me dedicar espontânea e solenemente
as atividades como obreiro, mantido pela igreja e receber investidura eclesiástica que prometo perante Deus e a comunidade religiosa a qual integro, exercer minhas atividades com dedicação exclusiva e tempo integral. Então, o voto vai sendo lá, né? Você tem que se comprometer claramente a ser uma pessoa que está se dedicando espontânea e solenemente às atividades de obreiro, a ser mantido pela igreja, receber a investidura eclesiástica, e ele está ali prometendo, diante da comunidade religiosa, exercer as atividades em dedicação exclusiva e tempo integral. Basicamente, ele não pode fazer nada que não seja de conhecimento e aprovação da organização, dedicar a sua vida por completo, ok? Aí é o seguinte, ele diz o seguinte, vai continuando o voto. Comprometendo-me, ademais, enquanto nela permanecer, a não exercer nenhuma outra atividade ou serviço, ainda que como profissional autônomo ou em qualquer instituição ou empresa desvinculada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qualquer título, especialmente se remunerado. Ou seja, você não pode trabalhar em absolutamente mais nada, nem em termos voluntários, tá? Nem se você não receba nada, mas se receber, menos ainda. É dedicação exclusiva à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Aí o voto continua dizendo o seguinte: declaro ainda que no exercício de minha atividade profissional, com o auxílio divino, serei um exemplo no amor, no ministério, na fé, na pureza, legando à igreja e à sociedade a influência positiva de minha vida. Farei o que me for possível para apressar a segunda vinda de Cristo e a salvação de almas, não almejarei honras e posições humanas, mas dedicar-me-ei abnegadamente em favor do próximo. Jamais descuidarei da pesquisa das escrituras sagradas, do espírito de profecia, para que minhas atividades profissionais e eclesiásticas possam ser frutíferas para a honra e glória de Deus. Comprometo-me a pautar a minha vida, ação, atuação, meu relacionamento de acordo com as normas cristãs e de conduta encontradas na Bíblia, no espírito de profecia, no manual da igreja e nos regulamentos eclesiástico-administrativos, e reconheço que estes disciplinam o meu relacionamento com a igreja, suas organizações e instituições. Ok. Então, basicamente, aqui demonstra o alto grau de comprometimento do obreiro adventista com as questões positivas do amor, da fé, do estudo da Bíblia, do espírito de profecia, e que ele vai legar à igreja e à sociedade uma influência positiva da sua vida, apressar a volta de Cristo, trabalhar pela salvação de almas. E aqui está uma questão muito interessante nesse tipo de contrato entre a igreja e o pastor, né? O pastor precisa se comprometer a pautar toda a sua vida, seus relacionamentos e etc., pelas normas cristãs da Bíblia, do espírito de profecia, do manual da igreja e dos regulamentos eclesiástico-administrativos. O ponto aqui que eu gostaria de ressaltar é que em nenhum momento do meu ministério, apesar de, obviamente, a gente sempre errar em alguma coisa, cometer pecado, deslizes e dificuldades, em nenhum momento eu quebrei nenhum desses votos que fiz como obreiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu nunca deixei de amar, ter fé, estudar a Bíblia e legar à igreja e à sociedade a influência positiva da minha vida. Ok? Isso é uma coisa assim muito interessante. Claro, o meu amor pode não ser perfeito, a minha fé pode não ser perfeita, a minha vida pode não ser perfeita, aliás, a vida de nenhum obreiro é perfeita. Mas, dentro dos meus limites, da minha capacidade, eu nunca quebrei nenhum desses pontos do voto de dedicação exclusiva ao ministério e sempre pautei a minha vida pela Bíblia, pelo espírito de profecia, pelo manual da igreja e os regulamentos eclesiásticos administrativos da mesma, ok? E, inclusive, esse é o motivo de todo o meu questionamento à decisão que foi tomada em relação à minha vida no meu desligamento do ministério. Porque ir em manifestações públicas políticas contra governos corruptos, a favor do impeachment de presidente que cometeu crime de responsabilidade, segundo aí a Constituição do Brasil e etc., não fere em nada esses regulamentos. Inclusive, isso é um legado positivo à igreja, positivo à sociedade, que a gente vê que a gente está cobrando responsabilidade, firmeza, ética, moral e correção na atuação dos governantes. Ok? Isso é bem claro, bem evidente, de deixar assim bastante explícito aqui. Depois o voto continua dizendo o seguinte: por estas normas regedoras,
e disciplinadoras do exercício da atividade como obreiro, declaro que me submeto às deliberações dos órgãos administrativos e eclesiásticos da Igreja, em seus diversos níveis e competências no exercício de minhas funções profissionais e eclesiásticas. Aqui está um ponto interessante da gente trabalhar, porque é o seguinte: a partir do momento que você entra na organização, você aceita as deliberações da organização. E eu nunca me levantei contra nenhuma deliberação da organização a meu respeito. Então, por exemplo, eu fui incluído no ministério como evangelista. Aceitei. Depois fui transferido para ser obreiro lá da Rádio Novo Tempo. Aceitei. Depois fui transferido para a Escola do Camar. Aceitei. Olha, fui transferido, morava em Esteio, fui morar em Porto Alegre. Aceitei. Olha, trabalhava num lugar, fui trabalhar no outro. Aceitei. Ah, ficou lá vago um distrito porque o pastor ficou doente, e aí eu fui nomeado um distrital interino para tentar ajudar lá na igreja de Alvorada. Aceitei. Ou seja, aceitei todas as normas regedoras e disciplinadoras do exercício da minha atividade, pelas instâncias ali que tomaram essas decisões em relação à minha pessoa. O único ponto que eu não aceitei, vamos pensar assim, das deliberações dos órgãos administrativos e eclesiásticos da igreja tem que ver com o meu desligamento do ministério por um motivo que não consta na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, nem no manual da igreja, nem nas praxes da igreja. Essa é a única coisa que eu questiono, vamos pensar assim, né, dentro das decisões da organização adventista em relação à minha pessoa, especificamente dizendo. Ok? Então isso é bem claro de colocar aqui. Então, veja bem. Assim como eu tenho obrigação de agir de acordo com os regimentos da igreja, a praxe, o manual da igreja, a Bíblia e o Espírito de Profecia, a igreja também tem o dever de agir em harmonia com essas mesmas fontes de autoridade para comigo. Ok? Porque isso aqui, vamos pensar, é uma relação entre duas partes. Assim como eu tenho que cumprir as normas, a igreja também tem que cumprir as normas para comigo. Ok? E aí, por fim, o voto diz o seguinte: por fim, ratifico e renovo meu voto e promessa de dedicação exclusiva com tempo integral às atividades profissionais e missionárias que me foram confiadas como obreiro, como desejo pessoal de utilizar meu tempo, meus meios, minha capacidade, talento, no auxílio de meus semelhantes, orientando-os para que alcancem a salvação plena em Jesus Cristo. Por ser mais pura expressão da verdade, firmo a presente declaração perante as testemunhas abaixo, para que produza efeitos eclesiásticos e jurídicos sempre que necessário. Então, a igreja termina dizendo o seguinte: você vai assinar isso aqui e nós vamos entrar dentro de uma relação contratual uns com os outros. Você terá essas obrigações como obreiro e a igreja, então, poderá usar isso para que isso supra os efeitos eclesiásticos e jurídicos sempre que necessários. Então, por exemplo, aqui se diz que eu não posso me dedicar a nenhum outro trabalho enquanto sou pastor adventista. Então, se em algum momento eu fosse visto trabalhando numa empresa enquanto exercia o ministério, eles poderiam usar isso aqui, esse voto, para que produzisse os efeitos eclesiásticos e jurídicos neste caso. Então eu estaria quebrando o meu voto e poderia ser desligado desta relação com a igreja como obreiro. Ok, quebrou o voto, você pode ser desligado como obreiro. Normal, né? Você adulterou, você não está mais sendo regido pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia, pelo manual da igreja, pelas praxes da igreja, você pode ser desligado da organização. Normal, porque você pautou a sua vida por essas normas. A partir do momento que você deixa de cumpri-las, você pode ser desligado do ministério. E toda a polêmica que eu crio em relação ao meu desligamento do ministério tem que ver com uma única questão. Eu nunca quebrei o meu voto de dedicação exclusiva de obreiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em nenhum momento do meu ministério deixei de pautar as minhas ações, os meus relacionamentos, a minha vida de acordo com as praxes e normas da igreja. Ok? E é inclusive por isso que considero o meu desligamento como ilegal e ilegítimo diante das próprias praxes da igreja, que em nenhum momento se estabelece na Bíblia, no Espírito de Profecia, no livro de praxes ou no manual da igreja, que pessoas que se manifestem politicamente, democraticamente, constitucionalmente contra governos corruptos devam ter quebrado o seu voto de dedicação exclusiva e etc., e aí possam ser desligados do ministério por esta razão. Esta norma não existe, nunca existiu. Ainda que existisse, seria inconstitucional, porque você não pode limitar o exercício de um direito que a pessoa não abre mão de ter aquele direito.
E ainda que isso existisse, isso poderia inclusive gerar questionamentos jurídicos, mas nunca existiu e não existe esse tipo de regra dentro do manual da igreja, do livro de praxes, da Bíblia e do Espírito de profecia, ok? Isso é bem claro de deixar assim bem explícito e evidente para que vocês entendam. E assim, olha, quais são as implicações desse tipo de coisa? Desse tipo de voto, né, do obreiro adventista que ele tem que tomar. Primeiro de tudo, a vida da pessoa fica por completo na mão da instituição e da organização. A pessoa não pode fazer uma faculdade diferente, ela não pode dedicar o tempo dela a isso. A organização precisa aceitar e ver algum proveito naquilo e vamos pensar, aí você faz um curso de qualquer coisa, a igreja pode usar aquilo que você fez, os seus talentos e tal, para você servir numa outra área. Ah, você estudou psicologia, você é um pastor, aí a igreja pode usar o seu dom como psicólogo, alguma coisa desse tipo, e te ajudar lá, e aliás, e você pode ajudar a igreja fazendo parte de uma comissão que vai estudar um assunto, porque você é psicólogo, isso e aquilo, entendeu? Então, tipo assim, você só pode fazer o que a organização permite e aquilo que ela vai se beneficiar daquilo que você fizer, entendeu? Então a sua vida por completo está na mão da organização. Você não tem direito de fazer absolutamente nada sem o conhecimento da organização e a aprovação da organização. Agora, o outro lado dessa moeda é que é o seguinte, enquanto você cumprir a sua parte dentro desta relação com a igreja também não pode te prejudicar por questões que não fazem parte desta relação entre você e a igreja. Enquanto você se mantém fiel à Bíblia, ao Espírito de profecia, às praxes da igreja, ao manual da igreja, a relação entre vocês também não pode ser rompida por mera, vamos pensar assim, ingerência de ninguém dentro da estrutura da igreja. Você assinou o seu voto, você está cumprindo o seu voto, você não quebrou o voto, você não quebrou as normas, você não pode ser penalizado simplesmente por opiniões e posturas de pessoas dentro da organização que venham simplesmente se interpor na sua relação com a igreja, sendo que essas pessoas não são a igreja, entende? Então, por exemplo, uma coisa bem interessante de você entender. Quando o Marcos Júnior decreta que o Ezequiel vai ser desligado do ministério porque ele foi visto numa manifestação a favor do impeachment, o Marcos Júnior não está agindo de acordo com o que a igreja manda, porque a igreja não tem esta regra. Esse é o ponto. Agora veja, a minha dedicação é à igreja, não à cabeça do Marcos Júnior. Entende? Então o Marcos Júnior, como representante da administração da igreja, ele não pode inventar regras que a igreja não estabeleceu. Esse é o ponto. E quando inventa e quando me prejudica em nome de uma regra que não existe, eu nunca quebrei o meu voto de dedicação exclusiva. E agora, a igreja quebrou o seu voto para comigo. A igreja quebrou o seu contrato para comigo. A igreja rompeu a relação entre as partes sem que houvesse uma justificativa real e plausível dentro das suas praxes, normas, regulamentos e tal. E é por isso que a polêmica está instaurada e continuará instaurada e continuará a ser questionada nas instâncias adequadas.